Olá, boa tarde. Com o fim de semana à porta, espreitamos, como é habitual, a proposta da liturgia para aquele que é o sexto domingo da Páscoa. Nesse dia arranca também a Semana da Vida, o que nos leva a conjugar estes dois assuntos na nossa conversa de hoje com o Padre Francisco Ruivo, que é o assistente do Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Neste sexto domingo da Páscoa, é também o arranque da Semana da Vida. O que é que se pretende com uma semana a lembrar algo tão importante como a vida? O que se pretende é que sejamos capazes de levar o homem de hoje, no momento de fragilidade que estamos a viver, e nestes contextos pandémicos, sejamos capazes de não desvalorizar a vida, mas tentar percebê-la como um verdadeiro dom que nos é concedido. E por isso tentámos que a Semana da Vida possa chegar aos mais variados públicos. Públicos esses mais crentes ou mais descrentes, públicos esses mais próximos ou mais desiludidos com a própria vida, mas que seja, sem dúvida, uma interpelação forte, a redescobrirmos o quanto vale a vida, que é superior a qualquer outra situação, mesmo em contextos pandémicos. No que toca à pastoral familiar, à qual está particularmente ligado, digamos assim, o ecossistema ou o ambiente propício também onde se desenrola a vida, não é? Em todas as suas dimensões e esta Semana da Vida fala de modo especial às famílias e ao seu envolvimento. A temática pretendemos que seja abordada é de tocar todas as fases da vida. E como disse muito bem, o próprio ambiente, que é um desafio, uma interpelação permanente, como nós sabemos. E por isso o tema é a vida que nos toca e a vida que sempre cuidamos. E portanto diremos que a grande preocupação é percebermos como a pessoa de Jesus toca a nossa vida. É uma interpelação a este dom, a dom que nos é concedido, para o pormos ao serviço do próximo. Só assim se faz dom. É uma vida que se faz dom. E nesse contexto, também conduz-nos a cuidar do outro e a cuidar do nosso ambiente. Eu creio que a vida só te faz sentido nesta dimensão. E é nessa perspectiva que fomos tocando e tocamos particularmente as famílias, porque não podemos tirar do contexto o ano da família que estamos a ver, a família Amores Letícia. Portanto, creio que estes são elementos que nos ajudam, efetivamente, a centrarmos naquilo que é essencial. Além da dimensão do cuidar da casa comum, onde se gera a vida, depois também esta atenção particular a uma vida que vai amadurecendo, crescendo, que passa por várias fases, que vai atravessando várias gerações, não é? E mesmo no núcleo familiar cruzam-se várias gerações, diferentes épocas, diferentes histórias, e aqui também esta Semana da Vida a olhar e a trabalhar os jovens, aqueles que estão a nascer, os mais idosos. Os mais idosos até pela particularidade que não nos esqueçamos que o Papa Francisco lançou ainda há muito pouco tempo o desafio a toda a Igreja de celebrarmos o Dia do Idoso e, portanto, na proximidade da festa de São Joaquim Santana. E, portanto, é neste contexto que também nos aparece esta dimensão como o tesouro que, de facto, às vezes é o tesouro das próprias famílias, que são os avós. E o dia 15, na véspera de terminarmos a Semana da Vida, temos, no seu contexto geral, que é o Dia Internacional da Família, como nós sabemos, o dia 15 de maio. E, portanto, a própria estrutura do programa leva-nos, sem dúvida, a olhar cada uma destas fases com grande esperança e com grande alegria. E como um desafio permanente. E depois há um guião, não é? Ao qual as pessoas podem recorrer, quem quiser viver esta Semana da Vida de uma forma mais intensa, mais envolvida. Há aqui um guião para cada dia também. É um itinerário, um caminho que se abre. Olha, eu diria que a grande riqueza deste, se o podemos chamar, deste programa para a Semana da Vida tem a ver com a envolvência das diversas dioceses. Portanto, não é um programa elaborado apenas pelo Departamento e que faz um conjunto de propostas, mas tentámos envolver
o maior número de dioceses e o maior número de movimentos da Igreja. E por isso, neste guião, neste programa, já publicado desde o dia 1 de maio, nós encontramos, sem dúvida, aqui um trabalho de muita gente. E por isso, eu diria apenas com 4 ou 5 aspectos diferenciados. Haverá todos os dias às 8 da manhã o lançamento de um vídeo do cardeal José Tolentino, precisamente como introdução à temática de cada dia. Haverá ter vídeo com testemunho, mas depois aparece os webinars ou as vigílias de oração, todas elas promovidas por diversas dioceses, em cada um dos dias, que se encontra depois, como podemos ver no programa. Propostas de oração, a oração do terço e uma oração que pode ser rezada pessoalmente, ou individualmente, em família, em pequeno grupo, na comunidade cristã. E teremos uma proposta concreta para cada dia, alusiva à temática. E terminamos sempre uma proposta cultural. Ou um livro, ou um filme, ou um pequeno vídeo. Portanto, para quê? No fundo, temos a certeza que as pessoas não são capazes de levar isto diremos, pegar todos os aspectos, mas não interessa, o interesse é que possam fazê-lo posteriormente também, que há aqui um conjunto de materiais, há aqui um conjunto de elementos, de propostas, que a semana pode e deve-se alargar nas semanas consecutivas. E é um pouco isto que nós pretendemos. Portanto, que seja tocar um público alargado, não apenas voltado para a nossa comunidade crente, mas voltado também para fora. Eu penso que isto é um desafio permanente à Igreja e sermos capazes de sair ao encontro de outros públicos. E é nesta perspectiva que a Semana da Vida foi pensada desde a sua raiz. E onde é que as pessoas podem encontrar estes materiais? Estes materiais já estão publicados na página do Facebook do Departamento Nacional da Pastoral Familiar, na página web que foi lançada pela primeira no dia 1 de maio, portanto, nessas duas poderão encontrar, e diremos com certeza também continuar a insistir noutras plataformas digitais onde as pessoas possam encontrar, que não fique... diria que toda esta informação foi dirigida a todos os secretariados da Pastoral Familiar, a nível diocesano, e a todos os movimentos de espiritualidade familiar. Portanto, estão extremamente acessíveis todos estes materiais. Fica o convite e o desafio. Vamos agora, Padre Francisco Ruivo, espreitar a liturgia do próximo domingo, é o 6º domingo da Páscoa, e começamos já por escutar o Evangelho de João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, e se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Neste Evangelho, de alguma forma, a traçar o léxico, digamos, que deve ser aquele dos discípulos de Cristo, o mandamento do amor, é o próprio Jesus que lhes transmite estas coordenadas de caminho, não é? E este mandamento novo que daqui para a frente será então o rumo dos cristãos. Bom, diremos que ao situarmos este texto, de facto, num contexto já de Quinta-feira Santa, que
que é este grande discurso de Jesus, ele vem mostrar aquele que é o caminho do discípulo. O caminho do discípulo é o caminho do Mestre, o caminho de Jesus. E diremos que toda a vida de Jesus, no seu dizer e no seu fazer, foi um permanente dom. Foi, no fundo, a realização do amor, a manifestação do amor do Pai por nós. E o que Jesus veio, no fundo, pedir é que os discípulos sigam este caminho do amor ao próximo. E não é possível, aliás, São João também diz-nos isso, não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, o irmão, é mentiroso. E, portanto, Jesus remete-nos para este olhar de proximidade e de compaixão perante o irmão. E isto é realizar o mandamento do amor. E há aqui uma capacidade de síntese, não é? De reduzir os mandamentos a este. Exatamente. Amar a Deus e amar o próximo resume todos os outros. E, portanto, diremos que a grande tónica, efetivamente, é desta relação amorosa com Deus e com o próximo. E quando existe esta relação amorosa com Deus e com o próximo, há o respeito, há proximidade, há a capacidade de escuta, há a capacidade de ajuda, ao estender a mão, e portanto diremos que todos os mandamentos se encontram aqui incluídos, porque há há uma amizade. No fundo, diremos que a nossa caminhada cristã é a construção de uma história de amizade como Deus construiu connosco. Já não vos chamamos servos, chamamos amigos. Portanto, amigo é alguém que a gente tem grande consideração, é de alguém que nós amamos, é de alguém com quem gostamos de estar, é de alguém com que gostamos de escutar, é de alguém que gostamos de ajudar, e, portanto, eu creio que isso é o caminho cristão. Não é nada estratosférico, é da nossa realidade humana, tal como Jesus soube viver. Hoje parece-nos algo que se enquadra perfeitamente num quadro de direitos humanos, de uma sociedade pacificada, pelo menos aquela que habitamos por aqui, nesta zona do globo. Mas se recuarmos há 2000 anos, naquele contexto específico em que estas palavras são proferidas, era algo muito revolucionário, não é? Alguém que propunha o amar o próximo, a lei do amor, onde havia tanta clivagem social, grupos muito afastados uns dos outros, até pelas proveniências étnicas, num território ocupado pelos romanos. Enfim, tudo isto ganha uma dimensão ainda maior. Não esqueçamos que o grande calcanhar daqueles de Jesus foram sempre os grupos religiosos judaicos, nomeadamente os fariseus. No fundo, para os fariseus, o cumprimento de todas as regras era de tal maneira, diremos, exigente, que no cumprimento dessas regras encontravam a salvação, e Deus o passo não era necessário para os fariseus. Ora, e Jesus vem contrariar tudo isso, que mais importante do que todas essas regras, esses princípios, é sem dúvida a relação com o outro. Foi o que Jesus manifestou sempre, e portanto, o mais simples gesto, a mais simples palavra de Jesus, ela é sempre esta manifestação de proximidade com aquele que veio ao seu encontro. Um Jesus que para quando gritam por ele, um Jesus que se compadece daqueles que têm fome, um Jesus que toca aqueles que estão doentes, um Jesus que interpela e que desafia os seus auditórios. Portanto, diremos que o que ele manifesta sempre é um grande amor. Portanto, a ausência de amor seria indiferença, seria o não atender, seria o não escutar. E, no fundo, Jesus é o oposto de tudo isto. É esta realidade que é extremamente provocadora, como continua a ser provocadora hoje, atenção. O mandamento do amor, a relação do amor, é sempre extremamente provocador. Porque o amor desconcerta-nos, quer queremos, quer não. Esta análise, isto acaba por ser reforçado também na primeira leitura, que vamos analisar já de seguida, dos Atos dos Apóstolos. Temos essa descrição de Pedro, que vai à casa de Cornélio, não é? Um romano, mas alguém que adere à fé. E aqui há algo de novo, não é? O cristianismo rompe as fronteiras do judaísmo. É verdade, diremos que nesta leitura parece-nos aquele que foi, diríamos, o primeiro batismo de um pagão, não é? E, portanto, como a palavra... Os Atos dos Apóstolos têm esta característica, é a grande viagem da palavra de Deus e, portanto, ultrapassa todas as fronteiras geográficas para tocar no coração de cada homem. E Cornélio é o primeiro pagão. Já anteriormente tínhamos visto
o batismo do etíope, o eunuco que tinha vindo de Jerusalém e que é batizado pelo diácono Filipe. Porém, esse era um prosélito, portanto, um simpatizante do judaísmo. Aqui não. Portanto, trata-se, sem dúvida, que a palavra de Deus, este amor de Deus, toca o coração de qualquer homem que a ele queira aderir. E nós olhamos aqui a força do Espírito a atuar. Portanto, o tempo da Páscoa, o tempo da Igreja, é o tempo do Espírito por excelência, como nós sabemos. E, portanto, encontramos aqui esta atividade, esta missão incansável de Pedro e de todos os outros apóstolos, como nós verificamos, mas mostra, sem dúvida, esta abertura de um Deus que vai tocar aqueles que andam afastados, aqueles que não o conheciam, no fundo, é o sair daquele conforto para ir passar às periferias, nas periferias da altura. E depois afirma que os convertidos do judaísmo ficaram maravilhados, não é? Com esta conversão, com a manifestação do Espírito que desce também sobre Cornélio, com este batismo. Era algo muito... havia uma certa preocupação da identidade religiosa ficar um tanto ou quanto circunscrita a um povo, não é? Era assim a tradição dos tempos, do passado, e é isso que aqui o cristianismo vai alterar profundamente. Profundamente, e não esqueçamos que a estrutura dos Atos dos Apóstolos mostra-nos isso. Inicialmente começa precisamente a primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos, mostra-nos muito este nascer da Igreja em Jerusalém, não é? Marcada particularmente pela atividade de Pedro e de João também. E é em determinado momento, e é a partir de facto deste momento, que nós vamos encontrar uma igreja que passa, que isto é a palavra de Deus que passa as fronteiras da Igreja de Jerusalém para entrar noutros mundos. Estamos aqui na cidade de Cesareia Marítima, onde é marcadamente pela presença romana. Temos toda aquela evangelização das cidades costeiras, mas depois aparece-nos mais tarde a figura de Paulo, a passar por todo o mundo pagão. E, portanto, diremos que os Atos dos Apóstolos ensinam-nos a cada um de nós, na sua estrutura, em perceber que a palavra de Deus não se confina, portanto, o cristianismo não se confina a um povo em concreto, mas a todos os povos. E, portanto, eu creio que aquele último versículo do Evangelho de São Mateus é disso paradigmático, não é? Ir por todo o mundo e anunciar a boa nova. Vamos olhar, para terminarmos, a segunda leitura da primeira epístola de São João, e de alguma forma há aqui uma sequência também temática. Se o cristianismo se alarga a todos, isso é possível porque, ao fim e ao cabo, há uma linguagem comum que todos entendem e que todos podem falar, que é a do amor. E como diz aqui como se afirma nesta primeira epístola de João, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Lá está. Já o contexto desta epístola também é muito interessante. Foi num momento em que havia muitas seitas heréticas, em que precisamente para essas seitas era verdadeiramente só o amor a Deus, ignorando os próprios irmãos. E isso São João tem a particularidade de fortalecer a fé da comunidade cristã, precisamente dizendo da importância que é do amor ao próximo. Ele diz mais, nós aprendemos a amar o próximo na medida em que lhe deixamos amar por Deus. E por isso diremos que a nossa relação com Deus é, entre mais, deixar-me amar por Deus para saber amar depois o próximo. Diz-nos o texto de uma forma muito interessante, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, a essência do cristianismo é uma relação de amor. É uma história de amor que Deus quer construir com esta humanidade. E depois vai-nos dizendo, não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho. E, portanto, diremos que antes de nós fazermos a experiência do amor a Deus e ao próximo, é a experiência de um Deus que nos ama e, portanto, nos deixarmos amar por Deus. E aí começa a nossa dificuldade. É deixar-nos amar inteiramente por Deus. Claro. Não foi fácil para estes primeiros discípulos, não é? E para o cristianismo nascente manter esta unidade, não é? Perante tanta diversidade de culturas, de línguas, de povos, manter aqui uma fidelidade à palavra. Era só a presença do Espírito. Portanto, poderia, de facto, fortalecer e animar estas comunidades. E esta abertura ao Espírito, este deixar-se tocar
pela força da palavra. Eu creio que também foi no meio das dificuldades e até tantas perseguições que foram acontecer e que vão acontecendo ao longo da história, no meio destas perseguições todas, que a fé, esta gente se sentiu sustentada a partir da fé, uma fé bem enraizada, uma fé que é sofrida, uma fé que é, no fundo, partilhada, e por isso é a presença de Deus no coração destes homens e destas mulheres, como nós necessitamos hoje, tal qual. E devemos olhar estes relatos não como arqueologia ou mera história, mas é algo que nos toca de forma muito direta. A arqueologia é importante, mas não é a resposta total à palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus continua. É hoje esta mesma novidade e a mesma força que tinha há 2000 anos atrás. E, portanto, a busca da novidade da palavra de Deus leva a fortalecer a nossa fé. Uma fé que não é desenraizada do nosso dia-a-dia, mas é uma fé que, no fundo, nos leva a cuidar uns dos outros, como temos a Semana da Vida que irá começar. Exatamente, e esta Semana da Vida é também uma boa ocasião para trabalhar também todas estas realidades. Padre Francisco Rui, muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós no programa Eclésia. E com o vosso bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado. A terminar, fica ainda a proposta para que mais logo, pelas 22h45, se junte ao auditório da Antena 1 para acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenham uma boa tarde, tenham também um bom fim de semana.